Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz porque aprove a Deus nos dá mais este dia maravilhoso. Eu acredito que a você também. E aí estamos mais uma vez aqui, cumprindo um compromisso que eu assumi há alguns meses, já tem alguns meses que eu venho falando de domingo a domingo para a glória de Deus. Queremos dar um bom dia a você. Acredito que a bispa já está aí online, vai desejar também, graças a Deus, um bom dia a você também. E hoje eu tenho algo a dizer para você sobre um recado. Olha só que interessante, gente. Um recado, sabe, para Jesus. Não sei se você já teve um grande privilégio. É um privilégio, eu digo que é um privilégio porque se você não teve, por favor, não deixe de ir lá no capítulo 11 do Evangelho de João, porque ali tem uma história que foi relatada, que traz a mim e a você esperança, fé, porque Jesus Cristo, ele pode até demorar. Não, ele pode até demorar, gente. Mas ele não chega atrasado, não. Não. Jesus chega na hora certa. Gente, pensa um pouquinho, por favor. Hoje eu quero falar sobre isso com você. Sabe? Um recado, mandaram uma informação para Jesus. E é tão interessante que eu estou com a Bíblia aberta na linguagem de hoje, mas aqui fala algo interessante, porque o texto começa a citar o nome de uma pessoa, que depois a gente lendo o texto descobre que Jesus amava muito este homem por nome Lázaro. E aí o texto diz que um homem chamado Lázaro estava doente, ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Aí vem uma coisa interessante aqui. O texto diz que esta Maria, por exemplo, era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela. Lázaro estava doente e as duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Pensa no negócio desse. Querido, as crises são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, amado por Jesus, ficou doente. Então as crises, elas podem sim aumentar. Por que eu digo isso? Porque Lázaro, sabe, ele procurou todos os recursos, inclusive o próprio Jesus. Pense nisso agora. Mas o texto diz que ele chegou o quê? A falecer. Morreu, foi a óbito. Parece, gente, que tem hora que uma tempestade desaba sobre nossa cabeça. Nosso lar é fuzilado com artilharia pesada. Perdas, prejuízos, acidentes, luto. Oramos e presta atenção, que nada acontece. E alguns ainda falam assim: poxa, piorou. Aí nós queremos alívio e a dor aumenta. Queremos subir e afundamos ainda mais. Mas o texto diz o seguinte: um recado para Jesus. E aqui me chamou a atenção, como está descrito no verso 3, no verso 5 e no verso 11 do capítulo 11 do Evangelho de João. Senhor, está enfermo aquele a quem amas, no verso 3. Marta e Maria nada pediram a Jesus, só informaram que seu irmão Lázaro, a quem tanto Jesus amava, estava doente, estava enfermo. Por que foi mais ou menos essa linha que elas colocaram em prática? Olha, vai lá e informa Jesus. Não vai lá e fala: oh, você precisa vir agora, o senhor precisa estar aqui imediatamente. Oh, meu Deus, pensa numa coisa dessa. Não, elas só informaram. Elas sabiam que Jesus viria. Sabia que Jesus, sabe, ia atender, ia vir, ia ver o seu querido e amado amigo Lázaro. Sabia que bastava este recado
para mover e remover Jesus. Bastava este recado para que Jesus mudasse toda a sua agenda. Meu Deus, pensa nisso, povo lindo. Esta é uma palavra que eu quero hoje compartilhar com você. E claro, já quero deixar meu bom dia à pastora Rosimeire Comim. Pastora Rosimeire Comim é pastora ali em Itapevi, na igreja Renascer em Cristo. Que Deus te abençoe, mana, minha irmã em Cristo e é minha irmã também, é de sangue. Então nós temos uma família maravilhosa que são escolhidos, são sacerdotes de Deus. Aleluia. Um abraço ao pastor Renato Comim, a todas as minhas sobrinhas e ao digníssimo bispo, da qual eu sei que você está aí auxiliando e cooperando para a glória de Deus. Aleluia. Gente, olha só que coisa interessante. Então, chegaram e deram o recado. Mas o que aconteceu? Jesus, que é Deus, sabia o momento e a hora que ele tinha que retornar e chegar lá. E de repente o texto, o capítulo 11, no versículo 6, diz o seguinte: a demora de Jesus, Jesus demorou, não veio imediatamente. Mas Jesus, gente, ao invés de cancelar os seus programas e ir logo a Betânia, ele manda um recado para Marta e Maria, que aquela enfermidade não era para a morte e Lázaro morreu. Pô, mas como assim? Não era para a morte e ele morreu? Poxa vida! Como, gente, conciliar o amor com a demora? Aí, pega essa. Como conciliar o amor com a demora? Marta, por exemplo, e Maria fizeram ali naquele momento, felizmente, caverna na alma. Como assim? Poxa, a angústia que veio sobre a vida delas, sabe? E Lázaro, cada vez mais, primeiro dia, segundo, terceiro dia, sabe, ali criando aquela angústia e ele piorando. Muitos certamente passaram até a censurar, a Jesus. Por que ele não veio? Que falta de amor, desinteresse. Poxa, que descuido. Será que não pensa, não imagina? É Lázaro a quem ele falou que ama. Pensa um pouquinho. Em quantos neste mundo global, em quantos até mesmo nessa nação brasileira, estão aí, infelizmente, colocando palavras e sabe, até em redes sociais eu vejo: calma, povo lindo de Deus, ele chega na hora certa, ele não vai demorar como todo mundo está achando, não. Jesus aqui vai ensinar, como sempre tem ensinado, não só aqueles que naquele momento não tinham noção do plano, do que Deus ia fazer e como Deus fez, aleluia. Gente, muitas vezes Deus parece demorar, mas vamos pegar alguns textos para você ver que a gente às vezes não presta atenção. Deus fez uma promessa a um homem que ele tinha que sair do meio da sua parentela. Naquela época seu nome era Abrão, não era nem Abraão, era Abrão. Então Deus prometeu o que para Abrão? Deus promete para Abrão e para Sara que eles teriam um filho. Saíram do meio da sua parentela. Mas só que ninguém pega às vezes para parar para pensar que levou 25 anos para cumprir essa promessa. Como é que é? Você não sabia? Pois bem, tá aí, sabe? Só depois de 25 anos que Deus falou que daria um filho para este casal, e aí Deus vem e cumpre a promessa. E quando você vai lá no texto, quando você busca a história de Abraão e Sara, Sara já avançada de idade, Abraão então nem se fala, hein? Nem se fala, hein? Mas Deus prometeu, Deus falou, vai cumprir. Vai cumprir. A palavra dele não volta atrás. Ah, é? Não. Você já leu, por exemplo, os discípulos então obedecendo a voz e o comando do próprio Jesus. E eles lá, muitas horas batendo, lutando para que esse barco não viesse a pique, eles também não viessem sofrer nenhum dano, lutando muitas horas, e nada do mestre aparecer. Alguns podiam ter perguntado: poxa vida, cadê Jesus? Será que ele tem ideia do que está acontecendo com a gente aqui? Eles lutaram, mas a Bíblia diz que só na quarta vigília da noite, eita meu Deus, Jesus apareceu. Ele não demora. Tudo tem um propósito. Tudo que está acontecendo na sua vida, na sua família,
tudo que está acontecendo que diz respeito a você, como pessoa de Deus. Entenda, Deus vai chegar. E quando Deus chega, aleluia, glória a Deus, Ele chega na hora certa, no momento certo. Ah, sim. Você imagina Jairo, que fez um pedido, segundo o texto bíblico, a Jesus. Sim, ele vai até Jesus e faz um pedido. Para quê? Para curar sua filha. Só que interessante que no meio de tudo isso ele faz um pedido. Sabe o que acontece? Segundo o texto, parece que Jesus se atrasa. Parece que Jesus demora. Enfim, o resultado disso tudo que aconteceu, quando ele chega lá, a filha de Jairo está como? Morta. E o que Deus faz? O que o Senhor Jesus faz? Traz à tona milagres sobrenaturais. Não sei se você está entendendo. Deus está te respondendo. Ei, Ele não está atrasado. Deus vai chegar num momento que a glória será para Ele eternamente. Amém. Oh, meu Deus. Marta, voltando ao texto de João capítulo 11, Marta aqui, ela entra em angústia com uma situação. Sua fé vacila. Passa, por exemplo, 3 provas que às vezes você nunca parou para analisar e pensar. A primeira prova que ela vai passar agora é a ausência de Jesus. Oh, meu Deus, todos podiam ter faltado, menos Jesus. Porque ela fala, Senhor, Senhor, se estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só. E o segundo, a própria demora de Jesus. Jesus não teve pressa. Ele até adiou a viagem. E o terceiro ponto, gente, que não tem como eu não falar. A própria morte de Lázaro. Agora não adianta mais. Como assim? Não adianta mais. Agora é tarde. Agora não tem mais jeito. Porque ele estava morto. Pensa numa coisa dessa. Olha as provas, a situação que essas 2 mulheres passaram. Meu Deus, o texto é lindo demais, gente. Mas o texto diz também que Marta crê que Jesus poderia ter sido. Diz o texto, poderia ter sido passado. Aí agora ela vai no verso, isso no verso 21, agora no verso 24 ela diz, Marta que crê que Jesus seria futuro, aleluia. Marta, por exemplo, não crê que Jesus age agora, presente. Então Jesus chega para ela e diz o seguinte, eu sou, pega essa, sim. Ele já começa a declarar algo lindo. Ele diz, eu sou, no verso 25. A Marta novamente vacila entre a fé e a lógica. Ela responde, eu sei. Versículo 22 e 24. Gente, o que eu quero mostrar para você? Se você parar para pensar, o próprio Coré, ele enfrentou este problema da demora de Deus, aonde ele pergunta, onde está o teu Deus? Talvez seja essa a sua angústia, essa demora, essas coisas que estão acontecendo com você como pessoa de Deus. Você, por exemplo, pode aí estar dizendo, poxa, eu tenho orado pelo meu casamento, eu tenho orado pela a minha família, pois eu vejo que parece que a dissolução está tão aí à beira, está chegando, Senhor, eu não quero, eu não aceito, você está clamando, está orando por isso. Talvez você tenha orado também pelo seu cônjuge, né? E não vê ele cada vez mais assim, vamos dizer, insensível. Talvez você tenha orado pelos seus filhos e eles continuam tão distantes de Deus. Talvez você tenha orado pelo seu próprio emprego que ainda nem surgiu, e com tudo que está acontecendo nesse mundo global, você já está aí matutando, Senhor, nos guarde, nos livre, nos proteja. Nossa, tanta coisa que eu poderia comentar. E parece que Deus demora, né? Parece que Deus está distante, tá? Não, querido, ei, Ele está chegando, está indo aí ao teu encontro. Eu já daria glória a Deus, sabe? Você, por exemplo, pode ter orado, tá aí, ter orado ou orando, para que Deus dê realmente a resposta certa, se aquela pessoa, sim, é de Deus ou não. Pega aí, tanta coisa você pode estar apresentando diante de Deus, gente. Mas aí tem uma coisa interessante no verso 4. E no verso 4 de João, capítulo 11, 4, tem algo que eu quero lhe chamar a atenção.
Tenha um pouquinho de paciência, porque esse café com Deus hoje, Deus tem resposta para você. No verso 4, quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado, olha como ele fala, que lindo. O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Olha bem o que Deus está falando. Isso está acontecendo para a glória de Deus. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Você consegue entender isso? Essas coisas estão acontecendo. Deus vai se revelar através de tudo isso que está acontecendo na sua família, na sua vida, no seu ministério, naquilo que você é, meu amigo, minha amiga, naquilo que você um dia confessou dizendo que Ele é para você. O que Ele é para você? Senhor da sua vida. Você o aceitou como único e suficiente Salvador da sua vida. Você tem um Deus verdadeiro, você tem um Deus vivo e Ele está sabendo de tudo. Acredite. Ele está sabendo de tudo. Ele sabe o que é melhor para você. E eu dou glória a Deus por isso. Gente, Jesus não tem pressa. Sim, Jesus ele não tem pressa, ele não chega atrasado, ele não falha, ele não é, sabe, ele não é colhido de surpresa ou pego de surpresa. Ele conhece o fim desde o princípio, o amanhã desde o ontem, ele enxerga o futuro desde o passado. Por isso, meu querido, demorou mais 2 dias, porque sabia o que ia fazer. Você consegue ter essa compreensão? O que Deus está para fazer na sua história, na sua vida? Você consegue imaginar que em tudo tem aí a mão poderosa de Deus? Gente, aquela enfermidade, sim, aquela enfermidade era para a glória de Deus. Pensa nisso, no que o Senhor está falando. Pense no que Deus está dizendo. Pense no que o Senhor quer falar com você. Oh, meu papai do céu, aquela enfermidade era para a glória de Deus. Ressuscitar, pensa no negócio agora, ressuscitar um morto é algo mais estupendo do que curar um enfermo. Ressuscitar um morto de 4 dias, gente, é mais extraordinário do que ressuscitar um que acabou de morrer. Os discípulos creriam, Marta e Maria seriam consoladas. Gente, para muitas histórias parece que acabou mesmo, não tem mais jeito. Puxa, como que vai mudar agora? Quem que pode mudar essa história? Aqui está uma resposta para você. Deus trouxe a vida, chamando pelo nome, hein? Eu amo essa passagem. Até porque o próprio Jesus, que é Deus, vida, se não chamasse Lázaro pelo nome, povo de Deus, todos que estavam ali, não só 4 dias morto, não só um dia, mas eu declaro que até em anos já enterrado, ouvindo esta voz, que é a voz de Deus, meu papai do céu, seriam ressuscitados. Mas naquele momento, pensa no negócio agora, eu tenho que falar isso, veio no meu coração. Vamos pensar um pouco, tá lá Lázaro, tranquilo, gente, na onde? No paraíso, de boa, sabe, olhando, vendo, talvez até conversando, porque a Bíblia diz que aqueles que dormem no Senhor têm consciência. A Bíblia fala sobre o rico Lázaro e ali demonstra a consciência daqueles que dormiram no Senhor, inclusive até, né, o rico, que nada quis saber de Deus, estava consciente, e o texto começa a falar sobre isso. Então vou imaginar, tá lá Lázaro tranquilo, puxa vida, daqui a pouco, opa, eu conheço essa voz. Aleluia, eu conheço essa voz. Lázaro, sai para fora. Epa! E aí ele atendeu, voltou a vida na terra. Você imagina, gente, que coisa maravilhosa. Toda, segundo Romanos capítulo 8, se você quiser vai lá e lê, 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Para o bem daquele que Deus te ama, hein? Uau! Deus love you. Deus lhe ama, meu querido. Eu dava a glória a Deus por isso. Gente, pega outro exemplo aí, se você quiser. Eu te dou esse exemplo até para você depois ir lá
sabe, se alimentar muito mais. Ele não está demorando. Ele vai chegar, pode ser até agora, esse momento, dia de hoje, e mudará a sua vida, a sua história para a glória de Deus. Gente, a vida do próprio José no Egito, como que era a vida de José no Egito? Odiado, vendido, traído, preso, esquecido, 20 anos, sabe? Imagina um negócio Deus, imagina um negócio, sabe, desses, melhor até corrigindo. Gente, Deus o elevou. Quem? Deus. Após 20 anos, tanta coisa aconteceu na vida de José. Deus está no comando. E eu digo para você, servo de Deus, pessoa escolhida de Deus, em Cristo somos mais do que vencedores. E aí que está a questão. Agora imagina a própria coragem de Jesus. Sim, a própria coragem dele. Por que eu digo isso? Jesus, gente, ele não age pela pressão. Ele não vai agir por um calendário humano. Não. Ele sai da Galileia certo de que seria, sabe o que? Preso, morto, crucificado. Mas nada, segundo o texto, mas nada o detém. Ele não levou em conta, sabe o que? A vergonha da cruz. Não. E o próprio Evangelho declara algo fundamental para mim e para você. É onde eu sempre me apego. Se eu tenho que falar, eu quero falar da palavra. Se eu tenho que ministrar, eu quero ministrar algo da parte de Deus para que você não desista. Não murmure, não reclame, mas louve e agradeça a Deus. Se você não sabe, no Evangelho de João, por exemplo, Jesus se manifestou 7. Como é que é? 7. Ele se manifestou 7 vezes. Como eu sou. Oh, meu Deus. Meus queridos pastores que estão me acompanhando hoje, o pastor Daniel Júnior, presbítero Giovanni, bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Vamos pensar nisso, meus queridos servos de Deus. Imagina 7 vezes. A Bíblia declara que no Evangelho de João, o próprio Jesus se manifesta dizendo eu sou. Ah, eu acho lindo. Por quê? Porque você vai achar ele dizendo o seguinte: eu sou o pão da vida. Você vai achar isso em João capítulo 6, verso 15. Eu sou a porta. João capítulo 10, verso 9. Meu Deus, ele ainda declara: eu sou o bom pastor. João capítulo 10, verso 11. Eu sou, ele diz, a luz do mundo. João capítulo 8, 12. Ele ainda diz: eu sou a videira. João capítulo 15, verso 5. Eu amo essa passagem. E aí ele diz o seguinte: pega essa, povo de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Você pode dar glória a Deus aí? Eu dou aqui, glória a Deus, aleluia. É essas coisas que as pessoas às vezes não se alimentam. Gente, se ele diz eu sou o pão da vida, sabe? Os homens, no caso aqui, o que ele queria dizer? Os homens têm apetite espiritual. Se ele diz eu sou a porta, sabe, os homens têm que entender que ele é a porta por qual todos nós um dia teremos que passar. Para o quê? Porque senão ninguém tem salvação. Aí está a questão. Se eu não passo pela porta, eu tenho salvação? Não. Se eu passo pela porta, teremos salvação? Sim. Essas coisas que nós temos que começar a compreender e entender. Aí que está a questão. Se ele diz eu sou o bom pastor, os homens não quiseram naquela época ouvir a voz, mas ele diz que as suas ovelhas, como que é? Sim, as suas ovelhas ouvem que voz? A voz do bom pastor Jesus. Gente, são coisas lindas. E aí ele diz, eu sou a luz do mundo. Por que ele diz isso? Porque os homens que não aceitam, não vivem, na luz que é a palavra, vivem nas trevas. E aí que está o segredo. Ele diz, eu sou a videira. Mas os homens não quiseram e não fizeram. Porque ele traz coisas que você tem que entender. Ele diz que todo aquele que dá fruto, ele vai limpar para que produza, dê mais fruto. Mas aqueles que não estão ligados na videira serão cortados. Essas coisas espirituais que a gente tem que compreender. Agora ele chega aqui e diz que é a ressurreição e a vida. Aleluia.
Glória a Deus! Como eu gostaria que você aí se manifestasse, você dissesse algo da parte de Deus, porque eu estou lançando uma palavra, e essa palavra tem vida, vida para aquele que precisa, sabe, se alimentar do próprio Jesus através da palavra. Os homens planejaram a sua morte, sim, planejaram a sua morte, levaram a cruz, mas o que aconteceu? Ele diz algo tremendo. Eu não posso entrar muito nesse caminho porque vai estender muito, mas eu não esqueço, gente, como eu amo tetelestai, está consumado. E aí no terceiro dia, quem surge, quem ressuscita? O próprio Jesus. Aleluia. E nós temos algo que todo mundo gosta de falar no verso aqui, que é onde fala Jesus chorou. Sim, Jesus é Deus, Ele sofre conosco, Ele chora pela nossa dor, Ele é Deus que vê, que ouve, que sente e que intervém. Jesus, querido, sabe o que é a dor, por exemplo, de um sem-teto. Jesus sabe o que é a dor da solidão. Jesus sabe o que é a dor da perseguição. Jesus sabe o que é a dor da traição. Jesus sabe o que é a dor de uma humilhação. Jesus sabe, por exemplo, o que é a dor de uma enfermidade. Jesus sabe o que é a dor, sabe do que? Da morte. Ele mergulhou a sua alma na morte para matar a morte, e com a sua morte tirar o agulhão da morte com a sua ressurreição. Como não dar glória a Deus? Como não glorificar um Deus todo-poderoso? Eu digo para você hoje, olha o que eu vou falar para você. Ele sofre com você, ele chora com você, ele tem compaixão com você, ele sensibiliza com seus sofrimentos e traumas. Ele é um Deus, oh aleluia, apaixonado por você. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? E o texto diz que Lázaro agora está morto 4 dias. Morto sem vida, gelado sem calor, sepultado preso entre 4 paredes, já cheira mal, decomposição, atado, preso, imobilizado. Aí a Marta vacila agora na fé e diz: agora não adianta mais. Agora não adianta mais. Já cheira mal. 4 dias. Caso perdido. Se o Senhor tivesse chegado antes, poxa vida. E o que ele libera? E o que eu vou liberar para você hoje? Se creres, em nome de Jesus Cristo, eu digo isso. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Crer para ver e ver para crer. Meu Deus do céu. A onipotência, gente, divina não anula a responsabilidade humana. E ele fala: tirai, eita meu Deus, tirai a pedra. Versículo 39. Tirai a pedra, tirai a dúvida, tira de você essa ignorância, tira tudo aquilo que você sabe que até hoje estava te atrapalhando. Isso é algo que eu e você temos que fazer. E aí de repente a Bíblia ainda continua dizendo, lá no verso 44, desatai e deixai-o ir. Por quê? Porque ele foi chamado pelo nome. Jesus está te chamando pelo nome hoje. É pelo teu próprio nome que ele está te chamando. Esse Deus é o Deus do impossível. Mas tem coisa que sempre será possível para o homem fazer. E uma das coisas que Deus declara é que toda dúvida, toda ignorância, toda incredulidade tem que ser lançado fora. A ordem para a morte foi dada. Ela não pôde deter Lázaro. Porque quem deu a ordem, quem está dando a ordem hoje para você, aleluia, é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. E ele gritou, e ele ali deu um brado: Lázaro, aleluia, sai para fora. Eu faço a pergunta para você, que eu preciso fechar o café com Deus, aleluia. Eu não imaginava, gente, confesso, com tamanha alegria que eu estou sentindo da presença do Senhor, porque é um texto lindo demais. Mas a pergunta que eu tenho que fazer para você: ei, qual é a causa perdida mesmo?
Qual é a sua causa perdida? É a conversão familiar? É a restauração do seu casamento? É a cura de uma enfermidade? É um novo emprego? Uma igreja unida? Oh, pastores, aí ó, uma igreja unida, uma igreja mais santa, vivendo em santidade diante do Deus Todo-Poderoso, uma igreja que realmente seja amorosa, dinâmica, com seus discípulos, cumprindo com a sua responsabilidade, principalmente a responsabilidade da multiplicação do ID. Ou talvez você esteja hoje buscando da parte de Deus uma restauração na área financeira, enfim, mas qual é a sua causa perdida mesmo? Aí está a questão que você tem que entender. O Deus que nós servimos jamais vai chegar atrasado. Ele não demora. Mas quando ele chega no momento que quem estiver, e as pessoas que estão envolvidas, até aquelas que nem imaginavam, imagina a cena, gente. Onde colocou Lázaro? Ali, então vai lá. Aí, já lacrado, tudo, tirar a pedra. As pessoas falaram, pô, o homem está enterrado quatro dias, o que ele quer? O que ele vai fazer? O que ele pode fazer? Meu Deus! O resultado, gente, os resultados, eu vou fechar agora, mas presta atenção. O resultado da intervenção de Jesus, os resultados da intervenção de Jesus, da ressurreição de Lázaro, tiveram duas reações. E agora você vai ter que escolher. Porque eu já entendi o recado de Deus. Eu já fui ministrado, tomei posse. Eu não sei você, mas vamos lá. Qual é o resultado? O primeiro resultado está no versículo, olha bem, 45. João 11, primeiro resultado, verso 45. Se você for lá, você vai achar o primeiro resultado. Então, o primeiro resultado diz o seguinte: muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Meu Deus. E o segundo? O segundo está no 46. Você vai ter que escolher ou 45, ou você vai ter que escolher hoje o 46. Eu estou orando aqui falando, Senhor, que eles escolhem o 45, que eles escolhem o 45, que eles escolhem o 45. Por quê? Porque no 46 diz o seguinte: mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Na outra versão, que aqui é a linguagem de hoje, diz o seguinte: outros o rejeitaram. Aí eu falo agora para você, como pessoa de Deus, ministro da palavra, dado a sua igreja com ministério apostólico, eu digo isso a você. Qual é a sua reação? E qual é a sua decisão? O 45, versículo 45 ou versículo 46? Isso é com você. Porque da minha parte, eu encerro dizendo que o Senhor te abençoe. Que o Senhor traga à tona tudo aquilo que você hoje estava dizendo. Não tem mais jeito. Essa causa é uma causa perdida. E Deus está dizendo, estou chegando aí. Me conte tudo. Me informe tudo. Assim como Marta e Maria mandou avisar e informar ele. Olha, aquele a quem tu amas está doente. E ele diz que Lázaro estava dormindo. Depois ele explica que de fato Lázaro tinha falecido e estava morto. Então tem muitas coisas que às vezes para alguns já estão falando, não tem mais jeito, isso aí nunca mais vai ter conserto. Nada disso aí vai mudar. E aí você tem uma escolha a fazer hoje. Que o Senhor te ajude, que o Espírito Santo fale muito mais com você. Da minha parte, olha o meu abraço. Aleluia. Sobre você, sobre a sua história, sobre a sua vida, que o Senhor venha te abraçar. O Senhor venha correr, te alcançar, grudar e não te soltar até aquele grande dia. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Um beijo no seu coração. Ores por mim, nos apresente, não só a minha pessoa, como a pessoa da bispa, minha esposa. Porque nós temos um compromisso, nós decidimos, eu e ela, com a graça de Deus, continuar até aquele dia. Falar de um Jesus Cristo que salva, de um Jesus Cristo, sim, desse Jesus Cristo que ele cura. Esse Jesus Cristo que é o batizador com o Espírito Santo. Esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que foi, mas voltará. Ei, voltará. Está